Fala, Blaugranas! Matheus Norman aqui para mais um vídeo no canal do Blaugrana Brasileiro. E hoje a gente vai para a 7ª edição do Blaugrana Responde. Aquela dinâmica que a gente começou há bastante tempo, tinha dado uma parada uma época, mas voltou semana passada, onde a gente posta uma caixinha de pergunta nos stories lá do Instagram. Se você não é meu seguidor no Instagram, segue lá para poder mandar a sua pergunta. É blaugrana.brasileiro, o mesmo arroba lá do Instagram é o nosso nome do canal aqui no YouTube. E depois que você manda a sua pergunta lá, a gente traz aqui para o YouTube para poder responder. É 1 hora de vídeo direto, só respondendo as perguntas de vocês. Já houve uma época em que dava para responder todo mundo, agora é mais pergunta do que tempo, então a gente acaba selecionando de maneira aleatória. Não dá para responder a todos, mas a gente responde todo mundo que couber em 1 hora de duração. Vou dar o início da contagem aqui. Pronto. Agora a gente aguarda aí 1 hora para poder encerrar o vídeo e daqui até lá é só respondendo vocês, só respondendo a galera. Vamos logo aqui, ó, para nossa primeira pergunta. Vamos logo aqui para nossa primeira pergunta. A gente vai começar com a pergunta do Juan Galdino. Qual área precisa de mais reforço de peso para a próxima temporada? Acabou de passar uma moto aqui atrapalhando, mas a pergunta é muito simples. Qual área precisa de mais reforço de peso para a próxima temporada? Eu vou responder em 2 etapas o nosso amigo Juan Galdino. Primeiramente, reforço de peso, o Barcelona não vai trazer nessa janela. Não se tem por objetivo na diretoria, e nem é uma exigência do Hansi Flick, trazer reforços de peso. O que seria um reforço de peso? Um nome conhecido de um jogador que chegue para ser titular absoluto. Isso não vai acontecer. O time titular do Barcelona deve ser o mesmo da temporada passada, quando começar a temporada que vem. Então, nome de peso não deve vir nenhum. Mas contratações, nomes, com certeza virão. O Joan Laporta, inclusive, se orgulha muito de ter devolvido o time à regra do 1 para 1. Ele diz que o anúncio oficial ainda não foi feito só porque La Liga faz a sua atualização a cada 3 meses, só vai haver atualização no fim de junho, mas que aqueles assentos VIP que foram vendidos já estão nos trinques e o clube não vai ter problema nenhum para contratar nessa janela. Então, contratação vai ter, só que não vai ser de peso. Por isso eu te respondo o seguinte: a área que mais precisa de contratação, na minha opinião e na opinião da diretoria, já que há um alinhamento de que essa é a grande necessidade, são as pontas. Para centroavante, Lewandowski e Ferran Torres devem continuar. Já vi que tem algumas perguntas aqui sobre Lewandowski. Eu vou deixar para aprofundar posteriormente. Os dois devem continuar, então eu não diria que o ataque é o mais necessitado, mas as pontas certamente são. Não para trazer titular, porque o Rafinha foi o melhor jogador da temporada e o Lamine Yamal demonstrou ter talento para ser, não muito tempo depois, já imediatamente, o melhor jogador do mundo. Então, nas pontas, nós estamos excelentemente bem servidos no time titular, mas são as 2 posições que nós temos os substitutos de menor peso. Ansu Fati e Pau Vitor não entram para garantir pontos, não entram para garantir gols. São jogadores que a gente tem muito carinho pela sua disposição, por serem da base. Alguns torcedores nem esse carinho têm, mas esperar que eles façam alguma coisa significativa em um jogo de grande exigência é muito complicado, e até mesmo para fazer parte do rodízio, entrar em partidas de menor importância, para que os titulares possam descansar, até isso ficou pesado para Ansu Fati e Pau Vitor. São os 2 grandes problemas que o elenco do Barcelona tem, e se forem resolvidos, eu acredito que o Barcelona passa a ter aquele elenco que ninguém no mundo tem, que é o famoso elenco perfeito, aonde você tem, tanto no time titular quanto no time reserva, para todas as posições, jogadores que podem entrar e não comprometer um resultado. Pergunta do Juan Galdino:
respondida. Agora vem a pergunta do Guilherme.84. Você acha que o De Bruyne, ou De Bruyne, como se pronuncia na Inglaterra, não tô brincando, eles realmente pronunciam desse jeito, para mim não faz o menor sentido, mas não tenho a menor noção de qual é a pronúncia correta e quem é que tá errado. Eu me acostumei a falar De Bruyne. Seria ele uma boa oportunidade de mercado para o Barça? Aqui mais uma pergunta que eu tenho que responder de duas maneiras diferentes, tem que separar. Seria uma boa oportunidade de mercado para o Barça? Depende de quanto ele espera receber de salário. Um jogador que chegaria de graça, em teoria, né? A gente já falou várias vezes aqui em outros vídeos que esse papo de graça nunca é verdadeiramente de graça. Você simplesmente paga um pouco menos, porque não paga para o clube, paga para o jogador. Mas o jogador que chega em fim de contrato, ele costuma pedir um bônus de assinatura. Então ele não chega verdadeiramente de graça. Você desembolsa ali um valor para poder assinar com aquele atleta, só que menos do que pagaria se tivesse que negociar com um clube. Por exemplo, muita gente falou do Mbappé chegando de graça para o Real Madrid. Na verdade, ele recebeu um bônus de assinatura de 120 milhões. Então, além do salário, que é um salário ali na casa dos 35 milhões, ele recebeu um bônus de assinatura de 120. Isso daí todos os jornais noticiaram, mas com muito menos projeção do que a notícia do de graça. Na prática, o PSG não recebeu 120 milhões, mas o Real Madrid gastou 120 milhões. Então não chegou de graça. Mas claro, pagando-se muito menos, porque se fosse negociar com o PSG ia querer 200, 220, 250, no mínimo 180 milhões de euros, então acaba se economizando quando o jogador chega em fim de contrato. A gente costuma falar de graça, mas não é bem de graça. De qualquer maneira, seria um valor acessível. Dependendo de quanto ele quisesse receber, a gente poderia falar sobre oportunidade de mercado. Só que aí tem um detalhe. É o melhor movimento pro clube? Aí eu acho que não. Oportunidade de mercado seria: você teria acesso a um jogador extremamente talentoso por um valor muito abaixo do que você precisaria desembolsar em outros momentos do futebol. Mas é o melhor movimento para o clube? Para mim, não. Primeira temporada do Dani Olmo, ele já conseguiu ser muito importante no Campeonato Espanhol, embora não tenha repetido o nível de atuações na Liga dos Campeões. No Campeonato Espanhol, ele foi excepcional. Muito do motivo para o Barcelona ter sido campeão foram os gols do Dani Olmo em vitórias, em vitórias por 2-1 e 1-0. Então ele foi importantíssimo já no seu primeiro ano e a tendência é melhorar, né? O Barcelona deve fazer um planejamento muito mais cuidadoso fisicamente com o Dani Olmo. Ele que não teve pré-temporada porque jogou a Eurocopa, teve problemas com lesões também por isso. Aquela análise genética que o Barcelona fez com o Pedri, lá naquele laboratório de Baltimore, que a gente noticiou já há um tempo atrás, fizeram também com o Dani Olmo. Então na próxima temporada tem um planejamento muito mais cuidadoso e muito provavelmente mais eficiente para que o jogador sofra menos com lesões. É o dono da posição. E quem vem aqui no cangote dele, bufando, querendo uma oportunidade, querendo mais protagonismo, é o Fermin, que termina a temporada voando. Não jogou tão bem ali no começo de 2025, teve algumas oportunidades, não conseguiu responder, mas nessa reta final ele conseguiu, parece que, reacender a sua chama goleadora, que foi o que chamou muita atenção na primeira temporada dele com o time principal, sob a tutela ainda do Xavi, a temporada passada. Então, trazer um jogador veterano, como é o De Bruyne, que já sofreu com lesões nas últimas temporadas, claramente por conta do envelhecimento, acontece, é natural depois dos 30 se lesionar com mais facilidade. Anormal é o Lewandowski, que apesar de ter tido uma lesão recentemente, lesiona muito pouco. O Modric também lesiona muito pouco. Esses são os anormais. O normal é o que está acontecendo com o De Bruyne. Passou dos 30, começa a ter um pouco mais de dificuldade para se manter saudável. Trazê-lo para romper o crescimento do Fermin e para gerar um zum na imprensa, na torcida e no próprio elenco de questionamento à titularidade do Dani Olmo, eu acho que não seria. Não seria o movimento correto.
Uma coisa é o Dani Olmo perder a posição para o Fermin, que está ali treinando o tempo todo e em algum momento da temporada, hipoteticamente, ele consegue mostrar que tem mais condições de ajudar a equipe do que o Dani Olmo. Aí ele perdeu uma disputa interna. Trazer o De Bruyne seria um sinal de que o Dani Olmo não está agradando tanto assim. Às vezes você tem que tomar decisões também pensando no impacto emocional que aquilo vai ter no elenco. Eu acho que não seria o melhor movimento. Por quê? Seria tirar um pouco da tranquilidade do Dani Olmo para trabalhar na sua segunda temporada. A primeira foi muito boa, a segunda tem tudo para ser excelente. Você romperia o desenvolvimento do Fermin, que é muito jovem, muito talentoso e está numa crescente, e ainda tinha um impacto no vestiário da chegada de um grande astro que talvez possa não se encaixar na dinâmica da equipe. Oportunidade de mercado seria, pelo que a gente falou no começo da resposta. Movimento correto, eu acho que não. Hoje, não. Temporada passada, antes do Dani Olmo chegar, talvez. Terceira pergunta. Aqui o nome do cara eu vou tentar entender o que é, mas eu acho que é Marcos. O Marcos 34. É eu me remuner underline Marcos 34. Então eu vou ler só o final. É o Marcos 34 aqui que mandou lá no nosso Instagram. O Barça já tem nomes para a próxima temporada? Talvez você tenha me perguntado isso antes de eu postar, mas eu já cheguei a postar no Instagram dizendo que não. O Barcelona não tem nomes próprios. O Barcelona não trabalha ainda com nomes que vão ser abordados. O Barcelona ainda trabalha com priorizar posições e fazer uma lista de opções para essas posições com a característica que o treinador entende que é necessária para depois começar a ir atrás desses jogadores. Por exemplo, nessa lista está o nome do Luís Dias. Mas o Luís Dias não é a escolha do Barcelona para ocupar, para ser esse primeiro reforço da janela de transferências. Existe uma lista com nomes de goleiros, 2 do campeonato francês, o Chevalier e o Buca, né? Polonês também, igual o Chesney, e também o Juan Garcia, o goleiro do Espanhol, que caso o Chesney não aceite a renovação, podem ser abordados não para ficar esquentando o banco, mas para já começar um processo de passagem de bastão do Ter Stegen e aos poucos sendo substituído por essa contratação que viria a chegar, acabaria sendo uma temporada de transição no gol do Barcelona. Mas é uma lista, não é o nome que vai ser contratado. Essas coisas, quando ainda não estão numa fase mais avançada, mais definitiva, mudam muito rápido. Então, hoje, existem esses nomes para o gol. Talvez no momento de agir, nenhum deles seja abordado, porque é uma lista ainda em montagem. Então, o que o Barcelona já sabe é quais posições vai priorizar. A prioridade é fortalecer o elenco e não mexer no time titular. As pontas é o que a diretoria e a comissão técnica consideram. As pontas são as posições que mais precisam desse reforço. Então, o Ansu Fati deve ser negociado, o Paulo Vitor dificilmente fica para a próxima temporada. O Ferran Torres tem lugar garantido e vai se buscar figuras que possam nos ajudar, mas que tenham consciência e aceitem que não vêm para ser titulares, vêm para ser reserva de Rafinha e de Lamine Yamal. Agora, quem vão ser esses caras não está claro. Tem uma lista com nomes possíveis e eu já vi que tem algumas perguntas aqui relacionadas a isso. Eu vou deixar para aprofundar depois, mas o nome que vai ser procurado ainda não se definiu. Beleza? O Barcelona, pergunta aqui do Lemores, ou Lemures, só que escreveu com O, não sei. Tem gente que é criativa quando bota o seu nick, o seu arroba lá no Instagram, então vai que o nome dele é Leonardo Amores, e ele fez um trocadilho com o animal Lemures, ou ele nem sabe que esse animal existe e eu que estou fazendo aqui leituras inexistentes, mas enfim, é o Lemores ou Lemures. Ele me pergunta o seguinte: o Barcelona deveria repetir o que fez com o Gundogan e fazer uma análise do Leva no início da próxima temporada para depois decidir se ele fica ou sai? Tá passando uma moto aqui agora.
Enquanto eu penso na resposta, a moto passa. Cara, aqui ele me pergunta se deveria. Aí, eu não sei se é a melhor decisão. Eu acho que, principalmente quando você fala de centroavante, os que têm condições de vestir a camisa do Barcelona, substituindo um monstro histórico, porque o Lewandowski é histórico. Ele tem recordes que vão passar 50 anos para serem batidos, se é que vão ser batidos no nosso tempo de vida. Para substituir um monstro histórico como é o Lewandowski, você não pode esperar até o último momento para decidir quem vai chegar. A questão do Gundogan era a seguinte: o Gundogan foi avaliado, se chegou à conclusão que ele não tinha condições de continuar contribuindo para o Barcelona no longo prazo, olhou-se para o elenco e viu que tinha muitos jovens de alto nível que estavam pedindo passagem, ele não teria o protagonismo merecido e nem seria justificável o salário que recebia de mais de 13 milhões, era o terceiro jogador mais bem pago do elenco. E o treinador não contava com ele, então houve a conversa e falou: olha, irmão, aqui tu não vai ter o tempo de jogo que tu merece. Aquele papo, né, para dispensar o cara elogiando. Você não vai ter o tempo de jogo que você merece. É melhor... Mas que diacho de moto foi essa? É melhor você procurar um outro lugar para jogar. E aí o Gundogan foi, ligou pro Guardiola, e enfim, voltou lá pro City, né? Ali foi uma situação em que já havia no elenco a resposta para uma possível saída dele. O Gundogan não sai porque o Dani Olmo chega. O Gundogan sai porque já tinha Fermin, já tinha Gavi, já tinha Pedri. Todo mundo que poderia ocupar a posição que ele tinha preferência. O Gundogan, ele não é um camisa 10. Ele atuou assim algumas vezes na carreira, mas ele é muito mais um segundo volante organizador. A briga dele seria com o Pedri, dentro do sistema que o Hansi Flick construiu. A briga do Gundogan seria com o Pedri. Já chegou à conclusão que não tinha motivo para ele permanecer e se postergou essa decisão porque já estava no elenco a solução caso se decidisse que ele tinha que sair. O caso do Lewandowski é diferente. Vai ter que se buscar alguém num mercado que é muito competitivo, que é o mercado de centroavante. Centroavante é caro e é raro. São poucos os bons centroavantes no mundo, menos ainda os que podem vestir a camisa do Barcelona e não sentir a pressão. Então eu acho que seria um erro deixar para tomar essa decisão muito tarde. Significa que a diretoria não vai fazer isso? Não. Eu estou dizendo que eu acho que seria um erro. Mas não seria absurdo, ridículo, nojento e o fim do mundo. Seria ali para mim um equívoco que deveria ser evitado. Mas se a gente confiar no Lewandowski agora, diretoria chega aqui, fim da temporada, vamos confiar nele. Ele vem para a pré-temporada e o Flick fala: ei, vem cá, acho que não, hein? Aí vai ter que corrigir, não tem jeito. Não é impossível que aconteça. Eu preferia que não acontecesse, mas futebol a gente sabe que as coisas mudam muito rápido e nem sempre é possível se antecipar a decisões do tipo. Agora, na pré-temporada ele vai ser acompanhado com uma lupa com certeza. Porque é o jogador mais veterano entre os nossos titulares. É um jogador que, quando passar pela queda de rendimento que vai definir que está na hora de encerrar a carreira, ela vai acontecer de maneira vertiginosa. Ele não vai piorando devagarzinho. Ele não vai fazer 40 gols, depois 35, depois 30, depois 20. Não. Ele vem de uma temporada de 40. Se ele for passar pela queda de rendimento, que algumas pessoas dizem que ele pode passar, e é uma opinião válida, não vai ser devagar, vai ser muito abruptamente, ele não conseguindo mais acompanhar o ritmo da equipe, e eu acho um risco deixar para tomar essa decisão de última hora. Então, seja você querendo saber a minha opinião, seja você querendo saber o que eu acho que a diretoria deveria fazer, a minha resposta é que deveria tomar essa decisão logo. Agora, nada impede que às vésperas do início da temporada mude-se de ideia e se tome uma decisão diferente. Aí a pergunta da Letícia Dalcanton. O que você acha da galera pedindo um novo goleiro? Eu já respondi isso na live.
né? Que tá aí no YouTube, inclusive. A gente faz a live no Instagram, mas posta aqui no YouTube. Se você procurar, você vai ver, mas eu não custa repetir, né? Eu acho que, e aqui eu não tô querendo ser arrogante, nem humilhar, nem nada, mas eu acho que muita gente não jogou campo. Futebol de campo. Já joga só site, joga futsal. Mas futebol de campo nunca jogou. E não tem noção do que é um gol num campo de futebol regulamentado. E eu não estou falando de jogar profissionalmente não, porque eu também não joguei profissionalmente. Eu joguei base, fui federado na base, mas nunca cheguei a me profissionalizar. Então não estou falando disso. Eu estou falando de botar uma chuteira, entrar no campo de futebol, entender as dimensões do campo, o tamanho do gol e o que é fisicamente possível se fazer num campo de futebol. O que dá para fazer no campo de futebol. Isso, somado aos videogames, aonde os personagens, os bonecos ali do videogame, os jogadores no videogame, conseguem fazer coisas que na vida real é impossível fazer, faz com que muita gente ache que certos lances são falha e quem trabalha com isso, como é o meu caso, ou qualquer jornalista que trabalhe para uma grande emissora, ou um jogador profissional, vai olhar para aquele lance e vai saber que ali não teve falha. Por que eu estou falando isso? Porque se você conta quantos gols o cara tomou, mas não analisa o contexto em que esses gols saíram, você vai estar sempre propenso a achar que o goleiro teve culpa num lance em que ele não teve. Teve um gol que o Chesney tomou na semifinal contra a Inter de Milão, que era 2 contra o goleiro. O Dumfries conduz a bola dominada, o Lautaro vem acompanhando, ele rola a bola, o Lautaro bate sem goleiro. E a galera, pô, o Chesney também não fez as defesas que precisava, mas ali não tinha como defender. Pode discutir, mas teve aquele lance no jogo da ida, em que ele sai em falso e ali a gente toma um gol. Ali, pô, é uma falha que a gente tem que analisar, tem que criticar, e eu já fiz isso. Mas você não pode olhar para a estatística, chutaram 3 vezes, saiu 3 gols, e chegar à conclusão que isso é demérito do goleiro. Porque às vezes é demérito da defesa que está à frente do goleiro. E eu acho que esse é o caso do Barcelona. Eu não acho que falta qualidade individual para a defesa do Barça, mas o Barcelona tem um problema que não adianta você trocar o goleiro porque não vai ser resolvido. Você tem que mexer na maneira de defender, que é o Barcelona oferecer poucas oportunidades ao adversário dentro de um jogo, mas as oportunidades que oferece são aquelas oportunidades tão absurdamente claras que dificilmente, por menor que seja o nível do atacante, o cara vai perder. Por isso que a gente tomou hat-trick do Borja Iglesias. Eu ia falar Borja Maioral. A gente tomou hat-trick do Borja Iglesias. O cara nunca fez um hat-trick na vida, foi lá no Barcelona e fez. Tomamos hat-trick do Guirassy, já é um nível diferente de atacante, mas também não é um cara acostumado a marcar hat-trick em grandes jogos, não é um atacante da primeira prateleira, né? Tomamos aí gols de caras que não fazem gol em ninguém, e aí chega com o Barcelona, tem aquela oportunidade em que ele vem com a bola dominada, os zagueiros estão muito longe para pressionar, ele conduz a bola, tem alguém correndo aqui do lado, ele tem a opção do passe, ele tem o gol inteiro para escolher, ele tem todo o tempo do mundo para bater, vira pênalti da Kings League. Sabe aqueles pênaltis de Kings League? Eu não acompanho, mas eu sei que tem lá o pênalti em que, ao invés de você botar a bola e bater, você pode vir conduzindo ela 1 contra o goleiro, sem ninguém para te pressionar. 90% das vezes vai ser gol, pô. E aí a gente fala, mas também a gente não defendeu. Tem que analisar a jogada. Você não pode analisar só a estatística, certo? As oportunidades que o Barcelona está concedendo aos adversários, principalmente os adversários de maior potencial ofensivo, adversários que fazem muitos gols, que constroem muitas chances, contra o Barcelona fazem ainda mais gols e constroem ainda mais chances, não adianta trocar o goleiro que não vai resolver, né? Uma coisa é, se o cara estivesse pegando o gol,
3 chutes da entrada da área, 3 gols. Aí a gente podia falar, pô, irmão, não pegou nenhuma. Mas não tá sendo assim, né? O que tá acontecendo é os caras chegarem com a bola dominada, com tempo para pensar, escolher o canto e bater. Desse jeito, a gente, trocando o goleiro, não vai resolver. Então, eu acho que tá tendo uma certa distorção do que é possível se fazer num campo de futebol de verdade e, às vezes, o que o cara joga no videogame. No videogame, às vezes, o goleiro defende. Defende lances que na vida real ninguém vai defender. Né? A minha grande comprovação do que eu estou propondo para vocês aqui, algumas pessoas citaram, mas o Courtois às vezes fez defesas que valeram o título. Verdade. Quando a linha defensiva do Real Madrid ajudou. Colocou ele numa situação em que ele precisava fazer 1 ou 2 defesas e que o atacante não estava numa situação de tranquilidade total e absoluta para finalizar. Na atual temporada, a linha defensiva não ajudou, Courtois não conseguiu ser decisivo. É isso que vai acontecer. Se o Barcelona continuar nessa... Barcelona não, que aí eu tô sendo injusto. Mas se a diretoria se deixar influenciar pela torcida, trocar o goleiro e não houver uma adaptação na maneira da equipe se defender, não vai resolver o problema. A gente vai continuar o adversário dando 3 chutes, fazendo 3 gols. Porque não estão sendo chutes que dá para o goleiro defender. Estão sendo chutes em que, a não ser que o atacante erre, a não ser que seja demérito de quem chuta, vai ser gol. E um jogador profissional de primeira divisão dificilmente vai perder um gol daquele, não importa o goleiro que esteja à sua frente. Beleza? Por isso, concluindo, acho que a torcida está batendo na pessoa errada. Não acho que o Barcelona está sofrendo muitos gols porque os seus goleiros não estão no nível necessário. O Barcelona sofreu muitos gols e com os 3 goleiros que jogaram, a quantidade de gols foi muito parecida. A gente está tendo que olhar para a maneira que o time defende. É isso que tem que mudar. Pergunta do Marques_editor. Acha que valia a pena tentar trabalhar com o Ansu Fati mais uma vez? Deus o livre, não, pelo amor de Deus, não. Chega, por favor. Por favor, gente, pelo amor de Deus, não façam isso com o nosso Barcelona. O importante é o time, tá? Mas o Ansu Fati, ele é cria de La Masia. Ele sempre sonhou em jogar no Barcelona. Eu também sonhei. Eu não tenho nível, pô. Não tive. Me dispensaram no Paysandu. Eu não pude jogar nem no Paysandu, nem no Barcelona. Tá bom? Então não é só questão de querer, de ter vontade. Às vezes tem que ter o talento, o nível físico, o nível mental. Eu acho que física e mentalmente é que o Ansu Fati mais sofre. O nível técnico dele não é tão baixo, mas física e mentalmente ele não tem condições de vestir a camisa do Barcelona. Pelo amor de Deus, que não se faça um escarcéu, que ninguém se finja de surpreso e que ninguém pressione a diretoria ou a comissão técnica como se o Ansu Fati estivesse sendo perseguido. Aquela história, pelo amor de Deus. Porque no treino, sempre que postam foto do treino, ele tá no time vencedor. E no jogo, meu irmão, quando ele tem oportunidade, quando ele entra como titular, quando ele tem que fazer gol, quando ele tem que dar assistência, quando ele tem que mostrar intensidade, não mostra. Né? Além do que, só desmitificando essa ideia, esse papo de o time no treino que ganhou, os exercícios, eles não são... Quando falam de time do treino que ganhou, não é que montaram 2 times, 11 contra 11, botaram para jogar um coletivo, e aí um time ganhou, tiraram a foto, tava lá o Ansu Fati. Tipo assim, monta um time de 5 para trocar passe no espaço reduzido. Qual foi o time que mais trocou passe? Esse aqui ganhou. E aí tu vai ver que o time que ganhou tá os reservas. Porque em muitos casos, nesses treinos, pós-jogo principalmente, os titulares nem participam. Aí quem ganhou? Quem foi o time que ganhou? Hector Ford, Ansu Fati, Eric Garcia, Pablo Torre.
É mais ou menos assim que funciona. Então, além disso não ser parâmetro para nada, porque treino é treino, jogo é jogo, mesmo no contexto de treino, ganhar entre aspas, ganhar essas atividades que são às vezes até recreativas, não pode ser argumento para dizer que o jogador está merecendo oportunidade. Ele teve oportunidade, tá? E se não teve mais, foi porque quando teve, não mostrou que merecia ter mais. A decisão está tomada, o Ansu Fati será negociado e está certo, ele não fez por merecer continuar. Todo mundo se iludiu quando ele surgiu, a gente achou que tinha ali, até por isso ele recebeu a camisa 10, o futuro grande nome da história do Barcelona. Não aconteceu. A gente não pode insistir no erro para não admitir que errou. Quanto mais cedo você admite que errou, quanto mais cedo você para de insistir no erro para esconder o seu equívoco, menor é o prejuízo que aquele equívoco vai lhe causar. Tá na hora, e o Barcelona já fez isso em janeiro, o Ansu Fati foi que travou, disse que ia ficar para brigar por um lugar. Aparentemente agora as notícias que saem é que ele já aceitou que não vai rolar. Agora em julho o Ansu Fati deve sair. E é assim que tem que ser. Chega de chance pro Ansu Fati. Tem outros jogadores que também são apaixonados, que também são de La Masia, que também são talentosos e que podem merecer mais chance que ele. A tendência é que seja contratado alguém pronto para ser esse reserva na ponta, para ser esse reserva do Rafinha. Próxima pergunta. Nicolas GLA _ Alex Baena poderia ser uma opção mais funcional e barata do que o Nico Williams? Eu acho que não, nem uma coisa nem outra. Mais barato ele não vai ser. Porque o Nico Williams tem multa rescisória fixada em 58 milhões, pagou 58 milhões, acabou. O Alex Baena não tem multa rescisória, né? Pública, né? Deixa eu reorganizar a informação. Ele tem uma multa rescisória, mas ela é de 60 milhões, né? Ela é de 60 milhões. No entanto, isso é uma especulação, porque o Barcelona nunca foi fazer a consulta para saber qual é a multa. Então não é uma multa que seja pública, como se tornou pública a multa do Nico Williams, porque vários clubes consultaram e aí o entorno dele respondeu qual era o valor. Mesmo que o Villarreal aceite vender abaixo da multa, o que não é provável, a tendência é que você tenha que pagar 50 milhões e mais algumas bonificações, porque você não vai pagar a multa, então você tem que pagar o valor fixo e variável. Não vai ser uma negociação que vai sair mais barata. Na melhor das hipóteses, vai sair o mesmo preço, é bem possível que saia mais caro. Então não acho que vai ser mais barato. E mais funcional, eu também acho que não, porque nessa característica de jogador pensador, que pode ser camisa 10 e pode jogar pelo lado do campo, que não tem muita velocidade, mas consegue compensar com inteligência, nós já temos o Dani Olmo. Se for para botar esse jogador na ponta, bota para ponta o jogador, você pode colocar o Fermin de camisa 10, o Dani Olmo nas pontas, ou o próprio Fermin, intensidade, não muito drible. Uma outra característica, não é um jogador de inteligência, de intensidade, mas também pode fazer essa ponta. Então, o que o Barcelona está precisando é de um jogador com característica de drible, para tentar manter o nível de capacidade de rompimento das linhas quando o Rafinha ou o Yamal não puder jogar. Não é o Alex Baena. E eu gosto do Alex Baena. Eu acho que já houve um momento em que ele teria sido a contratação crucial para o Barcelona subir de patamar. Nem tanto pelo nível dele, eu não acho que ele é um jogador de primeiríssima prateleira, mas porque ele encaixaria como uma luva numa equipe que precisava de um atleta que atuasse naquela posição, com essa característica. Talvez, naquele período em que o Pedri se lesionava muito, se tivesse o Alex Baena no time, para jogar como camisa 10, para fazer a organização da equipe, tanto fechando por dentro, recuando um pouco mais, quanto pisando na área, ele seria excepcional. Podia cair pelos lados, enfim. Mas passou, essa época passou. Hoje o que o Barcelona precisa é de um driblador. O Alex Baena não é. Nem no preço
e nem na função eu acho que ele encaixaria melhor que o Nico Williams. No que ele encaixaria melhor que o Nico Williams, eu acho que é a aceitação de que ele não viria para ser titular. Que talvez seja o ponto crucial para o Barcelona contratar nessa janela. Jogadores que aceitem que não serão titulares. Pedro Alfa 10. Acha uma boa vender o Araújo e ficar com o Christensen? No começo da temporada eu responderia com absoluta certeza que não. Mas no momento eu tenho uma outra posição. E não é especificamente por causa da falha contra a Inter de Milão. Claro que isso tem um peso grande, mas não é especificamente por isso. Porque eu acho que é uma falha que dá para corrigir. Dá para o jogador aprender com essa falha e não cometer de novo. O meu grande problema é que não foi só essa falha. O Araújo parece um pouco perdido no sistema do Hansi Flick, porque sistema defensivo não é só linha de impedimento. Não foi só a linha de impedimento que o Flick trouxe diferente. O Araújo parece um pouco perdido. Ele é o nosso elo mais fraco na saída de bola. Ele é o jogador que, em todos os jogos que o Barcelona não ganhou em 2025, à exceção da partida contra o Villarreal, que ele não jogou, mas todos os jogos que o Barcelona não ganhou em 2025, estava ali o Araújo sendo marcado por uma falha. Contra a Atalanta, ele comete uma falha de posicionamento, o cara consegue botar a bola por cima dele, sai o gol dentro da área, o jogador sozinho. Contra o Real Betis, é ele que está marcando o Natan, ao invés de subir, ele abraça o jogador, faz o gol. Contra a Inter de Milão, contra o Borussia Dortmund, aquele lance em que o cruzamento vem no pé dele, ele não consegue mandar para a lateral, ele dá a bola de presente no pé do Guirassy dentro da área. E assim, e jogos que nós ganhamos e que o Araújo precisou ser substituído porque ele não estava conseguindo exercer a sua função. Houve uma época, vocês devem lembrar, em que o Eric Garcia funcionava melhor do que o Araújo. E o Eric Garcia, em teoria, era a nossa última opção para a zaga. Isso, para mim, pesa mais do que a falha específica contra a Inter de Milão. E o ponto crucial é que essa falha contra a Inter de Milão virou somado ao que ele a expulsão contra o PSG, virou um rompimento, talvez seja essa a palavra, que não me parece reversível entre a torcida e o jogador. Eu acho que hoje a torcida do Barcelona não se sente tranquila com a ideia do Araújo entrar num momento em que o jogo não esteja resolvido. E às vezes até se o jogo estiver resolvido. É muito difícil você sair do buraco se a torcida não tá lá para te puxar de volta. O único caso que eu me lembro de um jogador que a torcida do Barcelona decidiu que não prestava, não é que ficou dividido. De Jong ficou dividido, os que defendiam, os que não. A torcida virar uma quase unanimidade, 90% estar contra o jogador e ele conseguir dar a volta por cima foi o Ferran Torres. Ninguém queria o Ferran Torres no time e ele conseguiu dar a volta por cima. Mas isso é 1 em 1 milhão. Normalmente, quando a torcida do Barcelona pega antipatia pelo jogador, especialmente quando já é um jogador pronto, como é o caso do Araújo, de várias temporadas, é difícil ele se recuperar, porque essa camisa aqui, ó, é uma pressão muito grande. Esse time aqui tem uma torcida muito exigente. O mental não é o forte do Araújo e seria disso que ele precisaria para dar a volta por cima. Por tudo isso, eu acho que hoje faria mais sentido. Apesar da diferença de idade, o Christensen é bem mais velho que o Araújo, pensando no futuro seria melhor a permanência do jogador mais novo. Por tudo isso, eu acho que sim. Seria melhor vender o Araújo e permanecer com o Christensen. E aí tem um adendo. Vender o Araújo seria muito mais lucrativo do que vender o Christensen. Porque o Araújo é um jogador que tem uma avaliação com um preço, um valor mais alto do que o Christensen pela idade e porque, apesar de hoje não mais, já houve um momento em que ele foi considerado um dos grandes zagueiros do futebol mundial. Em outras palavras, tem mais grife. Portanto, concordo com o Pedro Alfa 10. Hoje, vou vender um zagueiro, faz mais sentido vender o Araújo do que o Christensen. Agora vem a pergunta do Kelvin Soares. Temos que arranjar um lateral direito ou o Eric dará conta de ser o reserva do Koundé? Pergunta aqui do Kelvin Soares. Eu acho que esse último mês garantiu ao Eric Garcia, no mínimo,
a oportunidade de começar a temporada sendo opção do Koundé. Não precisa ele vir pro jogo, pro Hansi Flick perceber que foi só um momento inspirado. Se na pré-temporada o Eric Garcia não tiver conseguindo manter o nível, o Hansi Flick já vai perceber e já vai fazer ali o alerta, vai ligar o alerta. Só que não é verossímil você imaginar que o cara que conseguiu responder contra a Inter de Milão, contra a Real Madrid, contra o Espanhol no jogo do título, no momento de maior pressão e de maior exigência técnica da temporada, o cara entrou e deu conta do recado, eu não consigo imaginar qual é o contexto em que ele não vai dar conta do recado. Pré-temporada ele vai jogar pior? Pô, quase impossível. Ele não vai aguentar o início do Campeonato Espanhol ali em agosto? Não tem como. Então eu acredito que a diretoria, no mínimo até janeiro, vai confiar no Eric Garcia. E aí, se ele entrar, tiver reincidentes más atuações e não se poder confiar mais nele, e não for mais possível, não se puder mais confiar nele, aí sim, em janeiro, podem reviver a discussão do lateral direito. E convenhamos que lateral direito reserva é algo que em janeiro dá para resolver. Se tiver fair play financeiro, que era o caso que o Barcelona não tinha, né? Mas em janeiro da próxima temporada teria esse fair play financeiro para resolver a situação. Em janeiro dá para resolver uma posição barata em que muitos jogadores, você pode trazer um jogador de times pequenos ou médios do futebol espanhol e ele vai ser um bom reserva ali com a camisa do Barcelona. Mas para início de temporada, sem dúvida alguma, o Eric Garcia, eu acho merecido e vou além. Levantei a possibilidade dele não render e se solucionar o problema na janela de janeiro, e a janela de janeiro tá aí para isso, mas o que eu acredito é que ele vai, inclusive, se transformar num jogador em que a gente não vai usar só quando o Koundé precisar descansar. A gente vai usar quando precisar de uma outra característica de jogo na lateral. Porque são jogadores de características diferentes. O Eric Garcia é um lateral que pode construir por dentro, que pisa na área para fazer gol. Ele não é tanto da ultrapassagem, que é o que o Koundé faz, mas ele também pode fazer isso. Ele dá assistência, ele consegue um cruzamento, uma bola com curva, em que ele não precisa ir na linha de fundo para o cruzamento dele ser perigoso. Então, é um jogador de uma outra característica que talvez ao longo da temporada o Flick lance no time titular, não porque o Koundé tem que descansar, mas porque ele enxerga que taticamente faz mais sentido ter o Eric Garcia. Para mim, essa reconversão dele de zagueiro para lateral vai ter um efeito parecido com a reconversão do Koundé de zagueiro para lateral. Nós vamos ter um grande lateral. Não sei se vai conseguir fazer o que o Koundé fez nessa temporada, mas tenho confiança, até pela idade, pelo compromisso, pelo profissionalismo, que a gente ainda não viu o melhor Eric Garcia. O melhor Eric Garcia ainda vai aparecer. Lucas Almeida me pergunta aqui, o Yamal vai usar a 10 na próxima temporada? É o que muita gente está falando, né? Muitos meios de comunicação importantes, bem informados. Eu acho que o futebol espanhol é o futebol em que é mais difícil você controlar as informações que vazam. Eu não vejo vazar informação tão fácil na Inglaterra, na Alemanha, na Itália. Na Espanha tem setorista que ele mora dentro do clube. O cara tá lá antes do presidente. O jornalista cobre o clube 40 anos. Não tem como esconder a informação dos caras. E sempre vaza. Então, a sensação que eu tenho é que é mais uma informação que queriam fazer mistério para apresentar no momento oportuno, mas que no momento em que a decisão foi tomada já vazou. Então, eu tenho muita confiança de que é uma informação correta, mas oficial não é. Eu acredito que seja uma informação correta, mas oficial não é. Tem tudo pro Yamal vestir a 10 na próxima temporada. Mas o anúncio oficial ainda não aconteceu. Daniel Garcia 14. Qual dos nomes especulados
você acha que realmente pode vir? Eu escutei alguns nomes, né, principalmente em rede social, que não tem nenhum sentido. Julian Álvares não tem nenhum sentido. Ah, mas seria bom ou seria ruim? Não tem nem por que a gente discutir isso. Não vai ser contratado. Julian Álvares não está nos planos da diretoria, não está nos planos do Atlético de Madrid se desvencilhar do jogador. Não é um jogador que encha os olhos do Hansi Flick. Se fosse para fazer um grande sacrifício, se faria esse grande sacrifício no Wirtz, no Musiala, não no Julian Álvares. E não tem nenhum sentido a notícia, certo? Esquece. Alguns jogadores até têm algum sentido, mas não é uma informação correta. Caso do Rafael Leão, tem sentido falar de Rafael Leão? Tem. O Milan não vai conseguir manter os seus principais jogadores porque não se classificou para competições europeias. Vai ter que vender o Leão, o Theo Hernandes, o Reinders, vai vender talvez até o Pulisic. Esses caras não vão querer ficar no Milan por uma temporada em que o time não vai disputar nada e o Milan não vai ter dinheiro para mantê-los, vai ter que vender. O Barcelona está procurando um ponta, faz sentido. O nome do Rafael Leão agrada principalmente o Laporta. Laporta adora o estilo de jogo do Rafael Leão. É um driblador, pô, faz sentido. Mas é verdade? Não. Porque o Rafael Leão não viria para ser reserva do Rafinha. E o Barcelona não tem intenção nenhuma de tirar o Rafinha do time titular. Né? Ah, mas por que não traz um jogador para competir? Porque você não consegue convencer o Rafael Leão a vir competir. Rafael Leão quer vir para ser o titular. Você falar pro Rafinha, olha, tem um cara aí que quer a tua vaga. Ele se motiva e joga mais ainda. Pode ser. A competição seria boa nesse sentido. Mas quando você vai contratar o jogador, não é tão simples assim convencê-lo a vir competir. Como assim eu vou para ir competir? Tem vários outros times grandes me dando garantia de titularidade absoluta. Eu vou para o time que está me dando garantia de titularidade absoluta. É muito mais difícil contratar reserva do que contratar titular. É muito mais fácil, é muito mais tranquilo você trazer um jogador bombástico para ser o teu titular absoluto do que você conseguir um jogador de menor nível, mas que aceite ser composição de elenco. Ninguém quer ser composição de elenco. Um time como o Barcelona, quando você traz alguém para ser composição de elenco, geralmente é um jogador que poderia ser titular, às vezes até em grandes clubes. O cara poderia ser titular no Chelsea, no Arsenal, poderia ser titular na Juventus, na Inter de Milão, e no Barcelona viria para ser composição de elenco. Ele não vai querer. É difícil, é complicado. A contratação mais complexa que tem é a contratação para compor elenco. É muito mais fácil contratar um jogador que venha para ser titular. Então, por isso eu não acredito no Rafael Leão. Mas aí, respondendo a pergunta do Daniel, esses nomes são os nomes que estão falando muito e não vêm. Não tem como, não vai acontecer. Nome que realmente pode vir. Luiz Dias pode vir, mas não esses valores que estão falando aí, 80 milhões, pelo amor de Deus. Aí é só para encher os olhos de quem tá lendo a manchete e o cara ir lá e clicar para escutar a notícia, para ler a notícia, perdão. E a gente sabe que isso consolidou recentemente essa ideia de que o Barcelona só faz burrice. E quando se noticia que o Barcelona vai contratar o Luiz Dias por 80 milhões, todo mundo acredita. Não é verdade. O jogador é de interesse, mas para pagar 80 milhões o Barcelona não paga em ninguém. O Dani Olmo chegou por 55. Artilheiro da Euro chegou por 55. Como é que o Luiz Dias, que veio para ser reserva e nunca foi artilheiro de nada na vida dele, vai chegar por 80 milhões? Não faz sentido, mas o nome interessa. Certo? Hoje, o Luiz Dias e o Jonathan Tah são os únicos nomes próprios que o Barcelona trabalha com grande possibilidade de fazer negócio. No caso do Jonathan Tah, ainda precisam alguns ajustes no elenco, não é mais financeiro, agora já é ajuste de elenco mesmo. O Barcelona tem muito zagueiro, para o Jonathan Tah chegar, alguém tem que sair. E não é assim que o jogador sai. Ah, então vende o Araújo. Eu não posso fazer uma oferta de venda. Eu tenho que receber uma oferta de compra. Por enquanto ninguém se apresentou para comprar o Araújo.
E se ninguém se apresentar? E se as ofertas que chegarem forem ofertas muito abaixo do valor de mercado? Eu trago o Jonathan Tah e aviso, ei, vende o Araújo tá para vender, leva o Araújo daqui. Pô, uma negociação que podia ser por 60 milhões vira uma negociação de 30. Porque eu já tô desesperado para me desfazer do cara, eu já até trouxe quem vai jogar no lugar dele. Então tem que ser tudo feito com muito cuidado. E o Luiz Dias, que inclusive já tem notícia na Inglaterra, do Liverpool procurando jogadores para o lugar do Luiz Dias, porque já considera que o Luiz Dias deve sair nessa janela de transferências. Ali é um nome possível. No entanto, nada garantido, até porque não houve nenhum consenso. Diretoria, comissão técnica, de quais são os jogadores que devem chegar. Falei isso no começo do vídeo. O único consenso é a posição que tem que ser reforçada. Quem vai reforçar essa posição são cenas para os próximos capítulos. Saiu um cebolinha aqui, né? Para os próximos capítulos. São cenas para os próximos capítulos. E aí vem a pergunta do Anthony, 3259. Blaugrana, você acha que o Barcelona deveria ficar com o Iñaki Peña? Não, seria uma grande sacanagem do Barcelona ficar com o Iñaki Peña. O Iñaki Peña tem mercado para ser titular em clubes da primeira divisão da Espanha. E não é opinião, é informação. O Celta de Vigo já perguntou qual é a situação do Iñaki Peña, porque quer que ele vire o titular. O Guaita nunca foi grande goleiro e já é veterano. O Iñaki Peña teria condições de ser titular em pelo menos metade das equipes da primeira divisão do futebol espanhol. Nas grandes equipes, eu tenho minhas dúvidas. Ser titular no Atlético de Madrid, no Real Madrid, no Barcelona, acho que fica pesado para ele. Mas ele poderia ser titular em equipes que brigam para se classificar para competições europeias. E hoje o que ele está fazendo é assistir o Barcelona jogar competições europeias. Tem goleiro que vai terminar a carreira com mais título do que jogo. Terceiro goleiro de time grande. Toda temporada o time ganha algum troféu e ele nunca ajuda em nada, ele fica ali só assistindo. O Iñaki Peña não quer ser esse jogador. Ele quer sair e o Barcelona vai facilitar a saída dele. Mas seria bacana o clube ter um terceiro goleiro do nível do Iñaki Peña. Para o clube seria legal, para o jogador não. O jogador quer jogar. E sempre tem, numa negociação, apesar de haver o costume de todo dia sair de casa um otário e um esperto, e quando eles se encontram eles fazem negócio, apesar disso existir, então se você não é esperto, cuidado, espere um otário sair na frente de você para diminuir as chances de ser você o cara que vai fazer negócio com o esperto. Normalmente, a maioria das negociações, elas têm que ser boas para os dois lados. E pro Iñaki Peña não tá bacana esse cenário que se apresentou para ele. Ele quer jogar. E no Barcelona ele não vai conseguir, ficou muito claro, porque ele teve a oportunidade de jogar, ele não foi excepcional, mas ele também não estava sendo uma figura crucial nos momentos negativos, e mesmo assim ele perdeu espaço. Então tem dois caras na frente dele. Quando era um só ele já não jogava, agora tem dois. Deus abençoe. Vai ter que sair. Alberto MMLDS, o nome do rapaz aqui. O Rafinha na próxima temporada mantém o mesmo nível ou vai ser o jogador de uma temporada só? Cara, aí bola de cristal, né? Não tem como saber. Vai ser, não vai ser, existem muitas variáveis que afetam o desempenho do jogador. Ele pode ser melhor na próxima temporada e pode piorar. O normal é que ele mantenha, porque ele é um jogador de 28 anos, está no seu auge físico e de maturidade. Ele provavelmente na próxima temporada vai ter alguém para fazer uma dobradinha que permita que ele não se desgaste tanto em partidas menores e se guarde para os jogos grandes. E na temporada atual ele já foi o cara dos jogos grandes. A tendência é que na próxima temporada, talvez, em números, ele não consiga repetir. Afinal de contas, o Rafinha nessa temporada teve mais participações em gol que o Neymar na sua melhor temporada com a camisa do Barcelona. É muita coisa, pô. Talvez em números ele não consiga repetir. Até porque, rodando o elenco, ele deve jogar menos e construir menos estatísticas. Mas nível de desempenho, o normal é que ele mantenha ou mais descansado. Porque não vai precisar se desgastar em jogos menores. Porque vai ter um reserva de mais alto nível
Ele pode até melhorar. Eu ficaria muito surpreso se ele piorasse. Eu ficaria muito surpreso se ele tivesse vivido só essa temporada de alto nível e acabou. Muito surpreso. Mas, é claro, futebol é coisa de maluco, a gente não pode descartar nada nunca. Lucas Quintas, oficial. O Barcelona já voltou ou não para a regra 1-1? Por que nós ainda temos dificuldade para contratar? Duas coisas. Voltou para a regra 1-1. Isso aqui, vamos organizar cronologicamente. Lembra do dia 3 de janeiro, quando La Liga solta um comunicado dizendo: o Barcelona está de volta na regra 1-1, está em conformidade com as nossas regras de fair play financeiro, voltou ao normal, porém, como Dani Olmo e Paulo Vitor foram inscritos no semestre passado e não foram reinscritos até o prazo de 31 de dezembro, não vão poder jogar mais pelo clube? Vocês lembram desse comunicado? Obviamente, naquele momento, o que fica mais marcante é: pô, Dani Olmo não vai poder jogar. E aí todo mundo falando, Dani Olmo, inscrição do Dani Olmo, e o Dani Olmo, como é que faz com o Dani Olmo? Até que o Barcelona foi buscar amparo jurídico, porque era um absurdo completo e absoluto. Uma normativa ambígua, que não foi criada para esse fim. A normativa de não permitir que um jogador fosse inscrito 2 vezes pelo mesmo clube na mesma temporada era para evitar que um time pudesse vender e comprar o mesmo jogador na mesma temporada, burlando as regras de fair play financeiro, porque quando você vende, o fair play entra de uma vez, e quando você compra, o fair play ele é comprometido, parcelado ao longo do contrato do jogador, né? Então, eu vendo por 50 milhões um jogador, abre 50 milhões de fair play. Eu compro esse jogador por 50 milhões e assino por 5 anos, é 10 milhões por ano de fair play que vai ser comprometido. Então dava para burlar dessa maneira, mas claramente não foi isso o que o Barcelona fez. E aí o Barcelona foi em busca de amparo jurídico. E os tribunais chegaram à conclusão que era uma normativa injusta, ambígua, e que não cabia à La Liga. La Liga não tinha autoridade para estabelecer uma regra do tipo, porque era uma regra que afetava, que ia de encontro à Constituição Espanhola. Na Constituição Espanhola está garantido o direito de trabalhar. E aquela normativa estava tirando dos jogadores o direito de exercer a sua profissão. O clube está pagando em dia, está na conformidade do fair play financeiro, os jogadores têm contrato, os tribunais chegaram à conclusão: essa normativa não pode estar acima do bom senso. Prevaleceu o bom senso e eles foram inscritos. Você lembra dessa confusão toda? Naquele momento, La Liga reconheceu que o Barcelona estava na normalidade do fair play financeiro. Mas ninguém prestou muita atenção porque o foco foi todo na não inscrição do Dani Olmo. Certo? Quando chegou em abril, La Liga soltou um comunicado dizendo que a auditoria que foi feita no final de março, porque as auditorias são feitas e as atualizações do fair play são feitas a cada 3 meses. Então foi feito no final de março uma auditoria e uma avaliação financeira do Barcelona. E um comunicado foi publicado em abril, no qual La Liga dizia: olha, mas não está ainda não, porque ainda não foram entregues os assentos VIP, cujo a venda, melhor dizendo, não foram entregues os assentos VIPs, cujo a venda permitiu o retorno à regra do 1-1. E o clube tem até 31 de junho para entregar. E aí o Barcelona falou: olha, La Liga, a parada é a seguinte, são informações sigilosas, pare de expor o Barcelona. Não tem nenhum motivo para em abril você soltar um comunicado dizendo que o time não está na conformidade do fair play financeiro, sendo que nós temos o prazo até 31 de junho para entregar os assentos. E até 31 de junho vai tá entregue. Então esse comunicado não tem sentido, não tem cabimento e mais, rompe o acordo que a Liga tem com os clubes de não divulgar informações sigilosas. Eu não autorizei você estar divulgando se o assento, se a auditoria. Quem tem que divulgar sou eu, se eu quiser. Ali o que La Liga estava fazendo era tentar pressionar
os tribunais para que eles não pudessem conceder o direito do Dani Olmo de jogar. Porque o comunicado sai durante a semana, sendo que a determinação ia sair na sexta-feira. Então, na sexta-feira tem a decisão, na quarta-feira a La Liga solta um comunicado que não tinha nenhum sentido de sair naquele momento. Aí levantou a dúvida no torcedor, mas nós estamos ou não estamos? Para onde nós vamos? É o que é e o que não é. Essa confusão existe, porque La Liga fica soltando comunicados e fazendo atualizações em momentos da temporada em que os prazos ainda não terminaram. A realidade é que, se os assentos forem entregues até 31 de junho, não precisa ser o Camp Nou inteiro, só os assentos. Até 31 de junho está instalado os assentos VIP que o Barcelona vendeu para voltar à regra do 1-1. A negociação é um pouco mais complexa que isso, mas bora simplificar. Vamos trabalhar dessa forma? Na prática, é uma concessão dos direitos de exploração durante 30 anos. Vamos facilitar a venda dos assentos VIP, o que o Barcelona fez. Se até dia 31 tiver instalado, pronto, o time pode contratar com normalidade. E não era para isso ser debate, não era para ninguém estar discutindo isso. Só que em abril a Liga soltou um comunicado que ela não devia ter soltado e levou essa dúvida ao torcedor, certo? O despertador me avisa que o vídeo já deu 1 hora. Eu vou responder depois dessa mais uma pergunta e a gente encerra. Então, meus amigos, o Barcelona está na regra 1-1. Mas a atualização oficial só vai acontecer no final de junho, que é quando o time manda a documentação financeira para a La Liga, e a instituição, né, a Liga, presidida pelo Javier Tebas, que administra a primeira divisão do futebol espanhol e a segunda divisão também, segunda divisão é separado, mas faz tudo parte de uma mesma estrutura. La Liga vai fazer a atualização e o Barcelona vai estar nessa regra do 1-1, porque os assentos já estão instalados. Mas por que ainda não atualizou? Porque a auditoria que vai confirmar que esses assentos estão instalados só vai acontecer final de junho. Quando ela acontecer, atualiza. Morreu essa história. E lembrando que o Barcelona pode contratar antes disso. Pode. Só que a janela de transferências só abre 1º de julho. Então essa ansiedade que você está tendo, mas nós não contratamos ninguém ainda, quem é que nós vamos contratar? Ninguém contratou ninguém. Ninguém está contratado, porque a janela não está aberta. Podem ter acordos para efetuar essa contratação. Mas contratado mesmo, ninguém está. Porque a janela de transferência ainda não abriu. Quem for disputar o Mundial de Clubes vai ter uma mini janela ainda em junho, e ali deve ter compra e venda de jogador entre as equipes que vão participar do Mundial de Clubes, mas o Barcelona aqui não vai participar. Só vai poder contratar em julho. E aí um último fator para você ficar tranquilo. O Barcelona não está desesperado por contratar. Quem está desesperado para contratar é o City, que está começando uma reestruturação. O Real Madrid, que não ganhou nada essa temporada e foi um desastre o tempo todo. O Atlético de Madrid, que contratou gente pra caramba a temporada passada e nessa temporada continuou sem ganhar nada. O Bayern de Munique, que já há algum tempo perdeu a dominância do futebol alemão. Tudo bem que nessa temporada foi campeão, mas 2 temporadas atrás chegou na última rodada o Dortmund, dependendo de si para ser campeão e pipocou. Na temporada passada, ganhou o Bayer Leverkusen. Nessa temporada, o Bayern de Munique até ganhou o alemão com certa facilidade, mas na Champions em nenhum momento demonstrou que poderia ser um time competitivo a nível continental. O Bayern de Munique está precisando de muita gente para ser contratada. O Barcelona não está nesse rol. O Liverpool também está satisfeito com o seu elenco. O Liverpool não está desesperado contratando ninguém. O Arsenal precisa contratar. O PSG, estão falando de contratação do PSG, e olha que é o PSG, que sempre contratou muita gente o tempo todo. Por que não está tendo? Não está precisando. Tá bom? Vou para a última pergunta aqui para a gente encerrar. Com a melhora do Ferran, pergunta do Renato Muniz, a contratação do Jonathan David foi descartada?
ela nunca foi consenso. Sempre se avaliou, sempre se manteve o Jonathan David no radar por ser uma contratação que seria baratíssima, salário baixo, viria em fim de contrato, era maravilhosa. Mas ele nunca convenceu tecnicamente nem a comissão, nem a diretoria. Nunca olharam para o Jonathan David e pensaram, meu Deus, que jogador! Mas ficaram observando ele porque é um bom jogador e ao mesmo tempo ele viria numa situação de mercado bastante favorável, né? Então, não é que ele foi descartado porque o Ferran começou a jogar bem. Ele nunca esteve entre as prioridades do time do Barça. Meus amigos, eu não sei quantas perguntas eu respondi, mas foram várias, né? Espero que vocês tenham gostado. E se você ficou até o final, eu tenho certeza que você acha que a gente merece uma curtida. Assistiu 1 hora de vídeo, deixa a curtida. Se inscreve no nosso canal se ainda não está inscrito. Me ajuda a continuar crescendo para levar um conteúdo cada vez melhor para você. Por hoje a gente encerra. Semana que vem tem mais Blaugrana Responde. E fica atento aí no nosso canal que tem outras temáticas que a gente vai abordar durante a semana. Mas por hoje a gente encerra. Aquele abraço e até o próximo vídeo.